Você já teve aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue colocar o dedo exatamente no que é? Aquele aperto no peito que vem do nada, o coração acelerando sem motivo aparente, as mãos começando a suar enquanto você olha para o telefone esperando uma mensagem que deveria ter chegado há horas? Foi exatamente assim que começou a noite mais longa da minha vida. Minha esposa não voltou para casa naquela noite. E o silêncio que tomou conta do apartamento era tão pesado que eu podia sentir ele me sufocando, me prendendo ali naquela sala escura, apenas com a luz do celular iluminando meu rosto enquanto eu atualizava a tela pela 100ª vez esperando algum sinal, alguma explicação, qualquer coisa que fizesse aquele pesadelo fazer sentido. Eram 11h40 da noite quando olhei pela última vez para o relógio antes de finalmente aceitar que ela não ia chegar. Normalmente ela chegava por volta das 8, no máximo 9 horas quando tinha algum compromisso depois do trabalho, mas naquela noite específica, não havia nada marcado. Ou pelo menos era isso que ela tinha me dito pela manhã, quando saiu de casa com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, me deu um beijo rápido e disse que voltaria cedo porque queria assistir aquela série nova comigo. Você consegue imaginar o que passa na cabeça de alguém nesse momento? Cada segundo parece durar uma eternidade. Cada minuto que passa sem notícias multiplica as possibilidades na sua mente. Se você está assistindo esse vídeo e já passou por algo parecido, já sentiu esse frio na espinha quando percebe que a pessoa que você ama simplesmente desapareceu sem dar satisfação, se inscreve no canal agora e me diz nos comentários de qual cidade você está assistindo. Porque eu preciso que você entenda uma coisa, essa história não é só minha. Ela pode ser sua, pode ser de alguém que você conhece. Pode estar acontecendo agora mesmo com alguém próximo de você enquanto você assiste esse vídeo. Tentei ligar 17 vezes. Sim, eu contei. Cada chamada ia direto para a caixa postal, e a cada vez que eu ouvia aquela voz automática dizendo que a pessoa não estava disponível, meu desespero crescia um pouco mais. Mandei mensagens, muitas mensagens. No começo tentei ser calmo, compreensivo. Amor, está tudo bem? Estou preocupado. Depois de algumas horas sem resposta, as mensagens começaram a refletir meu estado real. Por favor, me responde. Qualquer coisa. Só me diz que está bem. E quando já passava da meia-noite, eu estava implorando. Eu preciso saber onde você está. Por favor. O apartamento parecia diferente naquela noite. Cada objeto, cada foto na parede, cada lembrança guardada naqueles cômodos começou a ganhar um peso diferente. Será que eram memórias reais ou apenas ilusões que eu tinha construído? Aquele sofá onde passávamos os domingos assistindo filmes, será que ela realmente gostava de estar ali ou estava apenas cumprindo um papel? A caneca dela na cozinha, aquela que eu dei de presente no nosso aniversário de 2 anos, ainda estava lá sobre a bancada, com restos de café da manhã. Um sinal de normalidade em meio ao caos que estava se formando dentro da minha cabeça. Comecei a andar pela casa procurando por pistas, por qualquer coisa que pudesse me dar uma resposta. Abri o armário dela e percebi que nada estava faltando. As roupas, os sapatos, a mala de viagem, tudo no lugar. Então não era uma fuga planejada. Ou era? Talvez ela tivesse deixado tudo propositalmente para não levantar suspeitas. Fui até o banheiro e vi a escova de dentes dela ainda molhada do uso da manhã, a maquiagem organizada como sempre, o perfume que ela usava todos os dias. Sinais de uma vida normal, de uma rotina que deveria continuar, mas que naquele momento parecia ter sido brutalmente interrompida. Liguei para a mãe dela. Foram os piores 5 minutos da minha vida até aquele ponto. Tentar explicar para a sogra que a filha dela tinha desaparecido, que eu não fazia ideia de onde ela estava, que ninguém sabia nada. Ouvi a preocupação crescendo na voz dela do outro lado da linha, e aquilo só piorou tudo. Se nem a mãe sabia, então realmente algo muito errado estava acontecendo. Liguei para as amigas dela, para os colegas de trabalho que eu conhecia, para todo mundo que pudesse ter alguma informação. Nada. Absolutamente nada. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado. Às 3 da madrugada, eu estava sentado no chão da sala, encostado no sofá, com o celular na mão e a mente completamente vazia de esperança, mas cheia de cenários terríveis. Acidente? Sequestro? Algo pior? E foi exatamente nesse momento de completo desespero que o celular vibrou na minha mão. Uma mensagem dela. Meu coração praticamente pulou para fora do peito. Com as mãos tremendo, desbloqueei o telefone e li as palavras que estavam ali, iluminadas pela tela. Desculpa por não ter avisado. Preciso de um tempo para pensar. Não tenta me procurar. Eu te explico tudo amanhã. 14 palavras.
Apenas 14 palavras depois de quase 6 horas de silêncio absoluto, de desespero, de medo, de imaginação correndo solta pelos piores cenários possíveis. E sabe qual foi o pior? Não foi o medo que ela tivesse sofrido algum acidente. Não foi a preocupação com a segurança dela. O pior foi perceber que aquelas palavras abriam uma porta para algo que eu nunca tinha considerado, algo que estava escondido ali nas entrelinhas, esperando para destruir tudo o que eu achava que sabia sobre o meu casamento. Pensar sobre o quê? Por que ela precisava desaparecer sem dar satisfação para pensar? E principalmente, o que exatamente ela ia me explicar no dia seguinte que era tão grave, tão sério, tão devastador que não podia ser dito por mensagem ou por telefone naquele exato momento? Se essa história está mexendo com você, se está te lembrando de algo, se está fazendo seu coração acelerar porque você reconhece alguns desses sinais na sua própria vida, deixa um like nesse vídeo agora. E comenta aí, sim, se você já passou por uma situação parecida, não se nunca viveu algo assim. Porque eu preciso que você entenda que o que aconteceu depois daquela mensagem mudou completamente tudo o que eu achava que sabia sobre confiança, sobre amor, sobre verdade. Não dormi. Como eu poderia dormir depois daquela mensagem? Fiquei ali, deitado na cama que ainda cheirava o perfume dela, olhando para o teto enquanto minha mente rodava sem parar, procurando respostas que não existiam. Cada segundo daquela madrugada parecia arrastar, e quanto mais eu pensava, mais perguntas surgiam. Pensar sobre o quê? Que tipo de pensamento exige que uma pessoa desapareça no meio da noite sem avisar o marido? Que tipo de explicação é tão complicada que não pode ser dada imediatamente? Comecei a lembrar de detalhes dos últimos meses, coisas pequenas que na época pareciam normais, mas que agora, naquele contexto, ganhavam um peso completamente diferente. O celular que ela começou a manter sempre virado para baixo quando estava perto de mim. Aquele sorriso rápido que aparecia no rosto dela quando recebia certas mensagens, seguido de um bloqueio imediato da tela quando percebia que eu estava olhando. Às vezes que ela saía da sala para atender ligações, dizendo que era trabalho, mas a voz dela soava diferente, mais baixa, quase sussurrando. E tinha aquele cheiro. Você sabe quando conhece tão bem uma pessoa que consegue identificar o perfume dela de longe? Pois é, algumas vezes nas últimas semanas, quando ela chegava em casa, havia um cheiro diferente. Não era o perfume dela. Era algo mais forte, mais marcante, algo que não combinava. Quando eu perguntava sobre isso, ela sempre tinha uma desculpa pronta. Ah, uma colega do trabalho me abraçou hoje. Ou passei numa loja de perfumes no shopping. Respostas simples, lógicas, que não levantavam suspeitas na hora. Mas agora, deitado ali naquela cama vazia, essas respostas não faziam mais sentido algum. Lembra daquela festa de aniversário do meu irmão há 3 semanas? Ela passou a noite toda grudada no celular. Disse que estava resolvendo um problema urgente do trabalho, mas eu percebi que ela ria de algumas mensagens. Quem ri de mensagem de trabalho às 11 da noite numa festa de família? E quando eu cheguei perto demais tentando ver a tela, ela rapidamente saiu do aplicativo e mudou de assunto, me perguntando se eu queria mais cerveja. Você já passou por isso? Já sentiu aquele aperto no peito quando percebe que pequenos detalhes que você ignorou começam a formar um padrão? Se você está reconhecendo esses sinais na sua própria vida, comenta aqui embaixo. Porque o que eu descobri depois mudou completamente a forma como eu vejo relacionamentos, confiança e até mesmo a capacidade das pessoas de esconderem verdades. Às 5 da manhã, quando o sol começou a clarear através da janela do quarto, eu peguei o notebook. Se ela não ia me dar respostas, eu precisava procurar por conta própria. Abri o e-mail dela. Sim, eu sabia a senha. Não porque eu tinha o costume de invadir a privacidade dela, mas porque compartilhávamos senhas há anos. Era um sinal de confiança, ou pelo menos era o que eu achava. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som nas minhas orelhas enquanto os e-mails carregavam na tela. No começo, nada. Mensagens de trabalho, confirmações de compras online, newsletters que ela nunca cancelava. Mas então eu vi uma pasta que nunca tinha reparado antes. Estava lá no canto, meio escondida entre outras pastas antigas. O nome? Apenas um ponto. Literalmente um ponto final como título. Quem cria uma pasta com esse nome a não ser alguém tentando esconder algo? Cliquei. Dentro havia 12 e-mails, todos de um endereço que eu não conhecia. Um nome masculino que não me dizia nada. Abri o primeiro, datado de 2 meses atrás. As primeiras linhas me fizeram parar de respirar. Não consigo parar de pensar em você desde ontem. Aquele momento no carro foi incrível. Quando podemos nos ver de novo? Você consegue imaginar o que é ler algo assim sobre a pessoa com quem você divide a vida?
A sensação de que o chão está literalmente se abrindo debaixo dos seus pés? Continuei lendo. Os e-mails seguintes eram piores. Muito piores. Detalhes de encontros, mensagens de saudade, planos para se verem escondidos. E as respostas dela. Minha esposa respondendo com o mesmo tom, com a mesma intensidade, com palavras que eu achava que eram reservadas só para mim. Tem um e-mail específico que ficou gravado na minha memória. Foi enviado há 3 semanas, exatamente no dia depois daquela festa no meu irmão. Desculpa por não ter respondido ontem à noite. Estava na festa com ele e não dava para escrever muito, mas só conseguia pensar em você. Preciso te ver logo. Essa situação está me matando por dentro. Essa situação está me matando por dentro. As palavras dela, escritas para outro homem, confessando que ficava pensando nele enquanto estava ao meu lado numa festa de família. E eu ali, oferecendo cerveja, completamente alheio ao que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Fechei o notebook. Não conseguia mais olhar. Cada palavra era como uma facada, e eu já estava sangrando por dentro de uma forma que nunca imaginei ser possível. Olhei para o celular. 7h15 da manhã. Ela tinha dito que explicaria tudo hoje. Será que a explicação era isso? Será que ela finalmente ia ter coragem de me contar que estava tendo um caso? Ou será que ela ainda ia tentar esconder, tentar inventar alguma desculpa, me fazer de idiota mais uma vez? A raiva começou a tomar conta. Aquela raiva que queima por dentro, que faz suas mãos tremerem, que te deixa com vontade de gritar mas ao mesmo tempo não consegue emitir som nenhum. Quantas vezes ela tinha mentido olhando nos meus olhos? Quantas vezes tinha dito que me amava logo depois de estar nos braços de outro? Quantas vezes tinha dormido do meu lado, me beijado de manhã, feito planos de futuro comigo enquanto mantinha essa outra vida paralela escondida? Se você está sentindo esse vídeo, se está te tocando de alguma forma, deixe um super thanks agora. Sua contribuição ajuda o canal a continuar trazendo histórias reais que precisam ser contadas, que precisam ser ouvidas, que talvez possam ajudar alguém a reconhecer os sinais antes que seja tarde demais. Às 8 horas em ponto, ouvi a chave girando na fechadura da porta da frente. Ela estava voltando. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu estava sentado na sala, no mesmo sofá onde passamos tantos momentos juntos, com o notebook fechado sobre a mesa de centro e uma expressão no rosto que eu mesmo não sabia descrever. Ouvi os passos dela pelo corredor. Ela apareceu na porta da sala, e quando nossos olhos se encontraram, eu soube que ela percebeu. Percebeu o que eu sabia. A verdade estava ali, suspensa no ar entre nós, prestes a explodir e destruir tudo. Ela parou ali, parada na porta da sala, e por alguns segundos nenhum de nós disse nada. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado durante toda a noite. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Não era a tristeza que eu via naquele rosto. Era medo. Medo de ser descoberta. Medo das consequências. E talvez, só talvez, um pouco de alívio por finalmente não precisar mais esconder. Você sabe o que você fez? Foram as primeiras palavras que saíram da minha boca. Minha voz estava mais calma do que eu esperava, mas tinha um tom gelado que eu mesmo não reconhecia. Ela fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para o que viria a seguir. Quando abriu os olhos novamente, ela acenou com a cabeça. Sim, ela sabia. E sabia que eu tinha descoberto. Ela deu alguns passos para dentro da sala, mas manteve distância. Não sentou. Ficou ali de pé, com os braços cruzados, numa postura defensiva que gritava a culpa. Eu li os e-mails, falei, apontando para o notebook sobre a mesa. Não foi difícil encontrar. Você nem se deu ao trabalho de esconder direito. Ou será que uma parte de você queria que eu descobrisse? Queria que alguém tirasse essa decisão das suas mãos? Ela começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enquanto ela balançava a cabeça. Eu não queria que fosse assim. Ela sussurrou. Não queria te machucar. E sabe o que é engraçado? Naquele momento, ouvindo essas palavras, eu quase ri. Quase. Porque como alguém pode dizer que não queria machucar enquanto estava fazendo exatamente isso há meses? Como alguém pode chorar como se fosse a vítima quando foi a pessoa que criou toda essa situação? Há quanto tempo? Perguntei. Precisava saber. Precisava entender a dimensão da mentira que eu estava vivendo. Quanto tempo da minha vida foi uma farsa completa? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão e respondeu baixinho. 3 meses. 3 meses que ela estava tendo um caso. 3 meses de mentiras, de desculpas, de eu acreditar que tudo estava bem enquanto meu casamento desmoronava sem que eu percebesse.
Quem é ele? A pergunta saiu mais agressiva do que eu pretendia, mas naquele momento eu não me importava. Ela hesitou. Um colega de trabalho. Alguém que eu tinha conhecido uma vez numa festa da empresa dela. Lembrei vagamente de um cara que tinha cumprimentado a gente, trocado algumas palavras educadas. E pensar que enquanto ele sorria e fingia ser apenas mais um conhecido, ele já estava planejando como ia destruir meu casamento. Se você está assistindo isso e sentindo cada palavra como se fosse sua própria história, comenta aqui embaixo agora. Porque o que vem a seguir vai te mostrar algo que talvez você precise ouvir sobre como as pessoas tentam justificar o injustificável. Ela começou a falar. Começou a tentar explicar como as coisas aconteceram. Como foi algo que ela não planejou, que simplesmente aconteceu. Que começou com conversas inocentes durante o horário de almoço, que evoluiu para mensagens depois do trabalho, que se transformou em encontros que ela jurava que tentou evitar mas não conseguiu. E quanto mais ela falava, mais eu percebia que cada palavra era uma desculpa. Uma tentativa de transferir a responsabilidade para o acaso, para o destino, para qualquer coisa que não fosse ela mesma e suas escolhas. Mas o pior ainda estava por vir. Por que então ela disse algo que me fez entender que a situação era ainda mais grave do que eu imaginava? Eu acho que estou apaixonada por ele. As palavras saíram da boca dela como se fossem normais, como se fosse aceitável você olhar para o seu marido e confessar que está apaixonada por outro homem. Não era só sexo. Não era só atração física. Ela tinha desenvolvido sentimentos. Tinha criado uma conexão emocional com outra pessoa enquanto dividia a cama comigo todas as noites. Você consegue entender o que é ouvir isso da pessoa que jurou te amar para sempre? A pessoa que prometeu fidelidade, companheirismo, verdade? É como se o chão literalmente desaparecesse debaixo dos seus pés e você ficasse caindo num vazio infinito sem nada para se segurar. Levantei do sofá. Não conseguia mais ficar parado. Comecei a andar pela sala enquanto tentava processar tudo aquilo. E eu? Perguntei virando para ela. E a gente? Todos esses anos juntos, tudo que construímos, os planos que fizemos, simplesmente não significam nada? Ela balançou a cabeça desesperadamente. Significam sim. Eu ainda te amo. Mas ama ele também? A pergunta saiu cortante. Ela ficou em silêncio. E o silêncio foi resposta suficiente. Tem momentos na vida que você percebe que nada vai ser como antes. Que uma linha foi cruzada e não existe volta. Aquele era um desses momentos. Eu olhei para ela. Realmente olhei. E pela primeira vez em anos senti que estava vendo uma estranha. Aquela mulher parada na minha sala, chorando, confessando que estava apaixonada por outro, não era a pessoa que eu conhecia. Ou talvez fosse exatamente quem ela sempre foi, e eu que tinha passado anos enxergando apenas o que eu queria ver. Você precisa escolher. Falei finalmente. Não dá para ter os dois. Não dá para manter um casamento enquanto tem um caso. Então escolhe agora. Ou é ele ou sou eu. Mas se escolher ficar, acaba com isso hoje. Agora. Na minha frente. E a gente tenta reconstruir. Ou você vai embora e a gente encerra isso de uma vez. Ela me olhou com uma expressão que misturava pânico e indecisão. E sabe o que foi mais doloroso? Perceber que ela estava realmente pensando. Estava pesando as opções. Como se eu fosse apenas mais uma alternativa numa lista de escolhas. Como se anos de história juntos pudessem ser comparados com 3 meses de novidade e adrenalina. Eu preciso de um tempo para pensar. Ela disse finalmente. As mesmas palavras da mensagem da noite anterior. Sempre precisando de tempo. Sempre adiando decisões. Sempre fugindo do confronto direto. Não. Respondi firme. Não tem mais tempo. Você já teve meses para pensar enquanto me enganava. Agora é hora de decidir. Aqui. Agora. E foi nesse momento que ela fez algo que eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Ela pegou a bolsa. Sim, simplesmente pegou a bolsa que tinha deixado perto da porta e começou a se virar para sair. Nenhuma palavra, nenhuma explicação adicional, nem sequer a coragem de olhar nos meus olhos e dizer claramente que estava escolhendo ele. Estava simplesmente fugindo de novo, adiando, evitando tomar uma decisão definitiva porque sabia que qualquer escolha ia doer. Espera, minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você não vai simplesmente sair de novo. Não dessa vez. Se você passar por aquela porta agora sem me dar uma resposta, sem fazer uma escolha clara, eu vou considerar que você já escolheu. E não tem volta. Ela parou com a mão na maçaneta. Vi os ombros dela tremerem. Estava chorando de novo, mas dessa vez não era só tristeza. Era desespero. Desespero de alguém que estava sendo forçado a confrontar as consequências das próprias ações. Ela se virou lentamente.
O rosto dela estava completamente molhado de lágrimas, os olhos vermelhos e inchados. Mas sabe o que mais me machucou naquele momento? Não era a tristeza no rosto dela. Era a indecisão. Ela realmente não sabia o que fazer. Estava ali dividida entre duas vidas, dois homens, duas possibilidades, como se fosse uma escolha simples entre dois sabores de sorvete. Eu te amo, ela disse finalmente, a voz falhando. Eu realmente te amo. Você é meu marido, meu companheiro, minha história. Mas eu não posso negar o que estou sentindo por ele também. E isso me mata por dentro. Me destrói todos os dias ter que escolher, ter que mentir, ter que esconder. Eu não queria que fosse assim. Você está me pedindo compreensão? Perguntei incrédulo. Está esperando que eu sinta pena de você porque está sendo difícil escolher entre manter seu casamento ou continuar com seu amante. Você criou essa situação. Você fez essas escolhas. Cada mentira, cada encontro escondido, cada mensagem apagada. Foi tudo você. E agora quer que eu entenda que está sofrendo? Ela deu alguns passos na minha direção, mas eu recuei. Não conseguia suportar a proximidade naquele momento. Não conseguia deixar que ela me tocasse quando cada fibra do meu corpo estava gritando de dor e raiva. Você não entende. Ela tentou explicar. Não é que eu não te ame. É que eu me perdi. Me perdi no meio de tudo isso. A rotina, as responsabilidades, a vida que virou automática. E quando ele apareceu, foi como se eu tivesse acordado de novo. Como se eu tivesse voltado a sentir coisas que eu achava que tinha perdido. E a culpa é minha então? Explodi. A culpa é da nossa rotina? Do nosso casamento? Você não consegue perceber que o problema não é o que a gente tinha, é o que você escolheu fazer? Todo relacionamento passa por fases. Todo casal enfrenta rotina e desafios. Mas a diferença é que algumas pessoas escolhem trabalhar nisso, escolhem comunicar, escolhem ser honestas. E outras simplesmente fogem para os braços da primeira pessoa que oferece novidade e atenção. O silêncio que se instalou depois das minhas palavras era ensurdecedor. Ela sabia que eu estava certo. Sabia que não havia justificativa boa o suficiente para o que tinha feito. Todas as desculpas do mundo não mudavam o fato de que ela tinha traído minha confiança, quebrado seus votos, destruído a base do nosso relacionamento. Se você está assistindo isso agora e está reconhecendo sua própria história aqui, comenta assim. E se você quer apoiar esse canal para que mais histórias como essa sejam contadas, deixa um super thanks agora. Porque o que aconteceu a seguir vai te mostrar como as decisões que tomamos em momentos de crise definem quem realmente somos. Ela se sentou no chão. Literalmente se deixou cair no chão da sala e começou a soluçar. Não era choro normal. Era aquele choro convulsivo de alguém que está completamente quebrado por dentro. E uma parte de mim, uma pequena parte que ainda se importava, sentiu vontade de ir até ela e abraçá-la. Mas a parte maior, a parte que estava ferida e sangrando emocionalmente, não conseguia se mover. Eu vou terminar com ele, ela disse entre os soluços. Vou terminar agora. Vou ligar para ele agora na sua frente e vou acabar com isso. Por favor, me dá uma chance. Uma chance de consertar. De recuperar sua confiança. De provar que eu escolho você, que eu sempre quis escolher você, mas estava confusa e perdida e estúpida. Peguei meu celular e estendi para ela. Então liga. Agora. Na minha frente. E depois você apaga todos os contatos dele. Bloqueie em todas as redes sociais. Remove ele completamente da sua vida. E ainda assim não sei se vai ser suficiente. Não sei se a gente consegue recuperar o que foi quebrado. Ela pegou o telefone com as mãos tremendo. Discou o número dele. Eu podia ouvir os toques do outro lado da linha enquanto meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Ele atendeu. Ouvi a voz dele do outro lado dizendo o nome dela com aquela familiaridade íntima que me fez sentir fisicamente doente. A gente precisa terminar. Ela disse sem rodeios. Meu marido descobriu tudo. E eu escolhi ficar com ele. Escolhi tentar salvar meu casamento. Então isso acaba aqui. Agora. Não me liga mais. Não me procura mais. Acabou. Ela desligou antes mesmo que ele pudesse responder. Bloqueou o número na minha frente. Abriu o aplicativo de e-mail e apagou todos os e-mails dele enquanto eu assistia. Pronto. Ela disse entregando meu celular de volta. Acabou. Ele está fora da minha vida. Agora me diz o que eu preciso fazer para você confiar em mim de novo. Me diz como eu posso consertar isso. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Olhei para ela ainda sentada no chão da nossa sala. A mulher que eu tinha amado por anos. A mulher que tinha prometido passar a vida comigo.
E naquele momento eu precisei tomar a decisão mais difícil da minha vida: perdoar e tentar reconstruir, sabendo que a confiança estava destruída e que cada dia ia ser uma batalha? Ou terminar ali, cortar todos os laços e tentar recomeçar sozinho, carregando as cicatrizes, mais livre da constante dúvida? Você quer saber o que eu escolhi? Você quer saber se a história teve um final feliz ou se terminou em separação? Fica até o final, porque o que aconteceu depois vai te surpreender. E talvez, só talvez, vai te ajudar a tomar suas próprias decisões sobre confiança, perdão e recomeços. Decidi dar uma chance. Não porque eu tivesse certeza de que era a decisão certa. Não porque a confiança tivesse sido magicamente restaurada. Mas porque anos de história juntos mereciam pelo menos uma tentativa de reconstrução. Levanta. Falei, estendendo a mão para ela. Se a gente vai tentar isso, a gente faz direito. Nada de esconder, nada de mentiras, nada de segundas chances depois dessa. Você entende? Ela agarrou minha mão como se estivesse se segurando numa tábua de salvação no meio do oceano. Entendo. Eu juro que entendo. E eu vou provar para você todos os dias que você não está cometendo um erro ao me dar essa chance. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Acordar ao lado dela e sentir aquele aperto no peito. Olhar para o celular dela sobre a mesa e sentir a vontade incontrolável de verificar. Cada vez que ela saía para o trabalho, a ansiedade me consumia até que ela voltasse. A mente criava cenários, imaginava encontros escondidos, inventava mentiras que talvez nem existissem. Ela percebia, claro que percebia, e ao invés de se ofender ou reclamar da minha desconfiança, ela começou a fazer pequenas coisas para me tranquilizar. Me mandava mensagens durante o dia sem eu pedir. Compartilhava sua localização comigo. Deixava o celular destravado sobre a mesa. Pequenos gestos que diziam: eu não tenho nada a esconder. Mas sabe o que foi mais importante? Ela começou a conversar. Realmente conversar. Sobre os sentimentos dela, sobre o que tinha faltado no nosso relacionamento que a fez procurar fora, sobre os erros que cometemos juntos ao longo dos anos. Porque aqui está uma verdade que dói admitir. A traição não acontece no vácuo. Não justifica o que ela fez, nunca vai justificar, mas havia problemas no nosso casamento que eu tinha ignorado. Tínhamos parado de realmente nos ver. Éramos dois estranhos dividindo o mesmo teto, cumprindo rotinas, mas sem conexão real. Quando foi a última vez que tínhamos conversado de verdade? Quando foi a última vez que eu tinha perguntado como ela estava se sentindo de verdade? Não só como foi seu dia automático. Começamos terapia de casal. Foi uma das decisões mais difíceis e mais importantes que tomamos. Sentar numa sala com um terapeuta e ter que expor todas as feridas, todos os ressentimentos, todos os erros. Houve sessões que terminaram com os dois chorando. Houve momentos que eu quis desistir, que achei que era impossível recuperar o que tinha sido quebrado. Mas houve também momentos de descoberta, de entender que ambos tínhamos contribuído para o distanciamento que criou o espaço para a traição acontecer. Não estou dizendo que foi fácil. Não estou dizendo que a dor desapareceu. Mesmo meses depois, havia momentos que a raiva voltava do nada. Uma música que tocava no rádio. Uma cena de filme. Um casal rindo juntos na rua. Qualquer coisa podia ser um gatilho que me levava de volta àquela manhã quando descobri os e-mails. E nesses momentos, eu tinha que escolher conscientemente não deixar a raiva me consumir. Se você chegou até aqui nessa história, se acompanhou cada momento dessa jornada dolorosa, deixa um like agora e se inscreve no canal. Porque o que eu aprendi com tudo isso precisa ser compartilhado. Precisa chegar em outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação agora. Hoje, 2 anos depois daquela noite em que ela não voltou para casa, nosso casamento é diferente. Não é o mesmo de antes. Seria mentira dizer que voltou a ser como era. A inocência se foi. A confiança cega não existe mais. Mas talvez isso não seja necessariamente ruim, porque agora temos algo mais sólido. Uma confiança construída conscientemente todos os dias. Um relacionamento onde a comunicação não é opcional. Onde os problemas são enfrentados imediatamente ao invés de serem varridos para debaixo do tapete. Ela manteve sua palavra. Cortou todo o contato com ele. Mudou de departamento no trabalho para evitar qualquer possibilidade de encontro. E mais importante, ela trabalhou em si mesma. Fez terapia individual para entender os padrões de comportamento que a levaram a fazer aquelas escolhas. E eu também fiz. Porque percebi que guardar mágoa, viver no passado, cobrar indefinidamente não ia construir um futuro. Mas aqui está a parte mais importante dessa história toda. Nem todo relacionamento deveria ou pode ser salvo depois de uma traição. E está tudo bem.
Escolher ficar é válido se for uma escolha consciente e genuína de ambas as partes, mas escolher partir também é válido. Não existe resposta certa que sirva para todos. Cada pessoa, cada casal, cada situação é única. O que importa é que você não ignore os sinais. Não finja que está tudo bem quando não está. Não aceite migalhas de atenção e respeito quando merece o banquete completo. Se você está num relacionamento onde a confiança foi quebrada, você tem todo o direito de escolher o que é melhor para você. Perdoar ou não perdoar. Ficar ou partir. Tentar reconstruir ou começar do zero com alguém novo. E se você é a pessoa que traiu, entenda que perdão não é esquecimento. Não é apagar o passado como se nunca tivesse acontecido. É um processo longo e doloroso que exige trabalho constante. Exige transparência total. Exige paciência com a insegurança do outro. E mesmo fazendo tudo certo, ainda existe a possibilidade de que não seja suficiente. E você tem que aceitar isso como consequência das suas escolhas. Aquela mensagem que recebi naquela madrugada mudou minha vida para sempre. Não porque destruiu meu casamento, mas porque me forçou a confrontar verdades que eu vinha ignorando. Sobre mim, sobre ela, sobre nós. E no final, depois de toda a dor, toda a raiva, todos os questionamentos, eu aprendi algo fundamental. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, nada permanece igual. Mas o que você faz com essa verdade? Como você escolhe seguir em frente? Isso define quem você realmente é. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se você quer apoiar esse canal para continuar trazendo histórias reais e impactantes, deixa um super thanks agora. Sua contribuição faz toda a diferença. Comenta aqui embaixo qual foi a parte da história que mais te marcou. E lembra, você merece um amor que não precisa ser descoberto através de e-mails escondidos. Você merece alguém que te escolhe todos os dias, não só quando é conveniente. Confie nos sinais. Confie nos seus instintos. E principalmente, confie que você é forte o suficiente para lidar com qualquer verdade que a vida colocar no seu caminho.